Bom, vamos iniciar a aula 4. Primeiramente, eu gostaria de lembrar o seguinte: sempre que a gente tenta ir do ponto A ao ponto B, bom, quase sempre na vida, né, acaba acabam aparecendo alguns obstáculos. Isso é normal. Então, nessa aula, eu vou antecipar alguns obstáculos que você ainda nem passou. Então, ao tentar aplicar esse método, você vai perceber que algumas dúvidas e alguns problemas surgirão. Problemas que você provavelmente já tinha e começou a enxergar agora, né. Então, vamos lá, eu acho que um dos mais básicos, assim, que pode acontecer é você perceber que você está terceirizando o que era para delegar. Ou seja, você sabe fazer uma tarefa muito bem e você gostaria que ela fosse feita daquela forma. E aí você contrata um profissional com alta autonomia e ele faz do jeito dele. E aí, nesse caso, você vai estar terceirizando o que era para você estar delegando. Então, nesse caso, assim, de forma mais simples, é só você inverter, né. Então, se tem alguma coisa que você gostaria que fosse feito daquela forma, você deveria estar delegando e não terceirizando. Então, só para lembrar, você delega algo quando ela é do seu ofício. Então, quando você já domina muito bem, já sabe como funciona e quer que um padrão seja seguido, você deve delegar aquilo, ou seja, ensinar uma pessoa a fazer de determinada forma e não terceirizar. Agora, quando algo não é do seu ofício, você não faz a menor ideia de como funciona, aí não, beleza? Outra coisa que você pode perceber é que você pode estar delegando o que era para terceirizar. Então, no anterior, você estava terceirizando, né? Então você, na verdade, domina uma tarefa, mas você estava colocando uma pessoa que ia fazer do jeito dela. E aí acabava que para você nunca ficava bom. Esse é o outro caso. Então, você está tentando ensinar, está tentando pegar uma pessoa talvez mais júnior, menos pronta, uma pessoa que não é da área, mas você também não é da área. Então você tem uma tarefa, você faz algo, mas você faz muito mal. Então você não sabe dizer o que que é bom, o que que é ruim, o que esperar daquilo, como aquilo funciona. E aí você acaba delegando algo que você não entende, algo que você não sabe como funciona, quando na verdade você precisava estar terceirizando. Então, os 2 primeiros você percebe que é só questão de inverter, né. Então não se pode terceirizar quando era para delegar, e também não faz sentido delegar terceirizando. E também não faz sentido delegar quando você deveria estar terceirizando. Esse barulho que está passando é uma locomotiva que tem aqui na cidade que passa o tempo todo. Bom, outra coisa que pode acontecer é você perceber que está gastando energia em algo que não resolve o que você deveria estar resolvendo. Isso, com as novas soluções de IA, assim, estão se tornando cada vez mais comuns. Então é muito comum você perceber que você pagou R$ 15.000 em um vendedor IA e você não deveria estar gastando tempo com um vendedor IA. Ou que você está gastando quase todo o seu tempo descobrindo qual a próxima melhor ferramenta, sendo que as ferramentas do momento já te atendem e que, na verdade, mesmo o que elas atendem não era o que você precisava. Ou você já deveria estar utilizando elas para resolver, em vez de sempre estar buscando uma nova. Então, isso pode acontecer também. O que também pode acontecer é você não saber se começa delegando ou terceirizando. Por quê? As 2 coisas são importantes e as 2 coisas, no caso do exercício um, envolve você ou deixar de fazer algo que estava fazendo e passar para uma pessoa, seja ensinando ou simplesmente terceirizando, ou você começar a fazer algo que você deveria estar fazendo e não está. Então, esse é um obstáculo que você vai se deparar também. O outro, esse daqui é um dos mais clássicos de todos, né, é simplesmente não ter recurso para delegar ou terceirizar.
Então, existe um nível em que você não faz a menor ideia do que é delegar e do que é terceirizar. Aí existe um outro nível onde você sabe quando você deveria delegar e quando você deveria terceirizar, mas existe também uma situação em que você simplesmente não tem recurso. Ou e recurso que eu falo, pode ser recurso financeiro ou pode ser recurso intelectual. Você não faz a menor ideia de como delegar, de como contratar uma pessoa, do que passar para ela, de como terceirizar, de assim, de como do que esperar quando você está terceirizando algo. Então esse talvez seja um dos obstáculos mais comuns de todos. Outra coisa que acontece bastante é, depois disso tudo, você perceber que com o que você sabe de IA, você não faz a menor ideia de como resolver os seus problemas reais. Então, às vezes, isso já aconteceu com alguns alunos. A pessoa achava que, assim, já tinha visto tudo sobre IA, porque ela gastava o tempo todo dela fazendo as coisas que todo mundo sempre faz. Então, mandando mensagem para o ChatGPT, fazendo pesquisinha básica, pedindo para fazer algum texto ou alguma coisa. E aí, quando ela descobre que ela não estava atacando o que era para atacar e não estava utilizando a inteligência artificial ou essas novas ferramentas para gerar diferencial competitivo de verdade, ela descobre que, putz, então, com o que eu sei, assim, eu não faço a menor ideia de como resolver esses problemas reais que a minha operação precisa que eu resolva. Então esse é um obstáculo também muito comum. Isso daqui acontece não só aqui no Brasil, mas no Brasil é muito comum o empreendedor ser de origem técnica. Ou seja, você faz muito bem uma coisa e você quer começar a ganhar dinheiro com isso, mais do que simplesmente vender o seu tempo. Então, você sabe cozinhar muito bem e quer abrir um restaurante. Você sabe marketing muito bem e quer abrir uma agência. E aí acontece o seguinte, tem uma frase que diz assim, né, que para quem só vê prego, tudo é martelado. Então, isso daqui, em, assim, com quem vem do marketing mesmo, é muito comum. Mas com quem vem de área técnica mesmo. Ou seja, putz, algo de ruim acontece, aí a pessoa pensa, caraca, eu preciso produzir mais conteúdo então. Ou não, eu preciso fazer uma nova página de venda. Ou eu preciso fazer mais anúncio. Ou eu preciso trabalhar melhor no meu posicionamento. Ou eu preciso refazer o meu branding. Ou eu preciso rever como eu estou comunicando as coisas. Assim, a empresa tem várias áreas e tem vários problemas. Mas como a área técnica da pessoa é a única lente pela qual ela consegue ver as coisas, tudo é sobre aquilo. Então isso acontece, assim, com várias áreas técnicas, né. Então é muito comum você ver restaurante passando por crise e a solução é: "Putz, vamos lançar um novo prato, vamos mudar a receita, vamos comprar um ingrediente melhor". Então, às vezes, olhando para uma operação de fora, até pode parecer mais óbvio, né, mas pode ser que você esteja cometendo isso também. E, bom, esse aqui é o resumo de dos principais obstáculos e problemas que eu acho que você pode começar a enxergar. E o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Alguns deles, vocês já conseguem ver melhor e saber o que fazer com o que já foi passado até agora, né? Então, com o que já foi passado até agora, você já sabe quando terceirizar, quando delegar, quando você está fazendo um e deveria estar fazendo o outro. Outros, você vai resolver com outros exercícios. Por exemplo, se você não sabe se começa delegando ou terceirizando, você pode aplicar aquela questão do esforço você pode aplicar aquela questão do esforço versus impacto. Nesse caso, eu te recomendo, em vez do esforço versus impacto, você trocar o esforço pelo custo. Então você faz o impacto de um lado e o custo de outro. E você começa pelo que tem
menos custo e mais impacto. Ou, se o custo for o mesmo, você sempre pega o que tem mais impacto. Então, putz, eu só tenho dinheiro ou para contratar uma pessoa para delegar algumas coisas ou para terceirizar. Você vai ver o conjunto de tarefas que será passado terá que ser o que tem mais impacto, né. Então você terá mais impacto no momento, delegando ou terceirizando. Então você pode só comparar a questão do impacto. Bom, e outros, eu precisaria de muito mais que 1, 2 horas para te explicar, que é como eu faço na minha mentoria. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: não importa se você está passando por esse ou tá com mais dificuldade em um do que em outro, ou se você tá sem dinheiro, se você tá com muito dinheiro, se você não sabe por onde começar. O que importa é você entender que, como dono de um negócio, como um empresário, você sempre vai ter obstáculos. Você sempre vai ter obstáculos, você sempre vai ter alguma coisa te emperrando, você sempre vai ter alguma dúvida. Além disso, não se preocupe que nós, até o final do curso, passaremos por mais alguns desses obstáculos e eu vou mostrar como que lida com eles. Nós passaremos principalmente por esses 2. E agora que nós passamos pelos principais obstáculos que você provavelmente vai passar, está na hora de falar sobre como escolher a ferramenta certa e como que a IA se encaixa no meio disso tudo. Esse é o tema da aula 5.